Pare por alguns minutos e escute isso com o coração aberto. Porque talvez sua alma esteja cansada há muito tempo. Talvez você esteja tentando continuar forte por fora, enquanto por dentro sente que está desmoronando. E ninguém percebe. Ninguém vê a ansiedade escondida atrás do seu sorriso. Ninguém vê o peso que você carrega quando a noite chega e sua mente começa a acelerar. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Com o coração cansado. Com pensamentos demais. Com medo do futuro. Com feridas emocionais que ainda doem em silêncio. E quanto mais você tenta encontrar paz, mais parece que sua mente fica presa em preocupações. Mas hoje Deus quer trazer cura para sua alma. Não apenas uma cura física, mas uma cura interior. Uma cura para aquilo que ninguém consegue enxergar. Porque existem dores que remédios não conseguem alcançar. Feridas emocionais. Traumas. Medos. Angústias. Cansaço espiritual. E talvez você esteja precisando exatamente disso hoje. Descansar na presença de Deus. Em livro dos Salmos 147:13 está escrito: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olhe para essa promessa. Deus não ignora pessoas feridas. Ele se aproxima delas. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando parecer forte, que esqueceu como descansar. Talvez tenha carregado dores sozinho por tempo demais. Talvez existam noites em que você sente vontade de chorar sem nem conseguir explicar o motivo. E o pior tipo de cansaço é exatamente esse. O cansaço da alma. Quando o corpo até continua funcionando, mas o coração já está exausto. Quando você sorri para as pessoas, mas por dentro sente um vazio difícil de explicar. Quando tenta dormir, mas os pensamentos não deixam. Quando tenta ter esperança, mas o medo continua voltando. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo poderoso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas cansadas, feridas, sobrecarregadas, pessoas que precisavam de cura interior. E talvez por isso Jesus disse em Evangelho de Mateus 11:28: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Talvez seja exatamente isso que sua alma procura há tanto tempo. Não apenas dormir algumas horas, mas descansar por dentro. Ter paz novamente. Respirar sem sentir esse peso constante no peito. Voltar a acreditar que ainda existem dias melhores pela frente. Porque existem pessoas emocionalmente machucadas tentando sobreviver em silêncio. Pessoas lutando contra a ansiedade todos os dias. Contra pensamentos negativos. Contra o medo. Contra lembranças dolorosas. E aos poucos a alma vai ficando cansada. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez existam palavras que machucaram você profundamente. Talvez pessoas tenham partido deixando feridas difíceis de esquecer. Talvez a vida tenha ficado pesada demais. Mas escute isso. Aquilo que feriu você não define quem você é. Sua dor não é o fim da sua história. E Deus ainda pode restaurar partes suas que pareciam impossíveis de curar. Jesus curava pessoas fisicamente, mas também restaurava corações destruídos. Ele devolvia esperança para quem já tinha perdido tudo. Ele tocava pessoas esquecidas pela sociedade. Ele enxergava dores que ninguém mais via. E ele continua fazendo isso hoje. Talvez agora você ache que nunca vai voltar a sentir paz. Talvez sua mente esteja cansada demais. Talvez você esteja emocionalmente esgotado. Mas Deus continua perto. Mesmo nos dias em que você não sente. Mesmo durante o silêncio. Mesmo nas noites difíceis. Em livro de Isaías 41:10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita fiel. Perceba isso. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença. E às vezes o que mantém alguém vivo não é a ausência da dor. É saber que Deus continua segurando sua mão no meio dela. Talvez você tenha passado dias tentando controlar tudo, tentando encontrar respostas,
tentando entender o futuro. Mas isso apenas deixou sua mente mais cansada. Porque existem pesos que nunca foram feitos para você carregar sozinho. Deus não quer você vivendo esmagado pela ansiedade. Não quer você preso ao medo todos os dias. Ele quer trazer descanso para sua alma. Quer trazer paz para sua mente. Quer curar aquilo que ninguém vê. Talvez hoje seja o momento de entregar novamente suas preocupações ao Senhor. Entregar sua ansiedade, seu medo, seu cansaço emocional, suas lágrimas escondidas. Porque Deus entende dores que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Ele conhece suas noites difíceis. Conhece seus pensamentos silenciosos. Conhece cada batalha interna. E mesmo assim, continua amando você. Continua cuidando de você. Continua sustentando sua vida. Talvez agora você não veja saída. Mas Deus ainda está trabalhando em caminhos invisíveis. Enquanto você chora, Ele fortalece você. Enquanto você pensa que não consegue continuar, Ele sustenta você. Enquanto sua mente se enche de medo, Deus continua no controle. E talvez o maior sinal de que Deus ainda está cuidando de você seja exatamente este. Você ainda está aqui. Depois de tudo que enfrentou. Depois das lágrimas. Depois das noites em claro. Depois dos dias em que achou que não conseguiria continuar. Você permaneceu. E isso também é graça de Deus. Então, antes de terminar esse vídeo, respire fundo. Silencie sua mente por alguns segundos. E deixe essa verdade entrar no seu coração. Existe cura para a sua alma. Existe paz mesmo depois da tempestade. Existe esperança mesmo durante a dor. E existe um Deus olhando para você agora e dizendo: eu ainda estou cuidando.